Eu sou a Maria Alice Fontes, psicóloga, doutora em saúde mental, e eu queria falar para vocês um pouquinho a respeito do Janeiro Branco, que é o mês de conscientização a respeito dos problemas de saúde mental. Quando a gente fala nesse assunto, nós queremos diminuir o estigma, porque o estigma atrapalha que as pessoas sejam diagnosticadas e tratadas de forma eficiente. Desde a antiguidade, os problemas de saúde mental eram confundidos até com questões mitológicas. Os deuses, sabe? Assim, o Poseidon se apropriando daquele corpo daquela pessoa. Depois da antiguidade, a gente tem no período até da Idade Média uma coisa muito forte do cristianismo e todos os problemas de saúde mental sendo vistos como demoníacos, como coisas do demônio, que as pessoas tinham que ser retiradas daquele local, execradas. Então veja que assim o estigma é uma coisa histórica, já vem de muitos e muitos anos. Mas a partir de 1900 a gente tem uma grande virada com o Freud, que começa a publicar os livros dele a respeito da interpretação dos sonhos e das hipóteses a respeito do funcionamento das pessoas, falando do inconsciente, do consciente e tentando trazer um pouco essas questões de saúde mental para o cotidiano. E aí a psicanálise cresce e a gente começa a tratar disso de uma forma diferente. No século XXI agora, nós temos todo o foco na genética e na neurociência. O cérebro, descobrindo exatamente todo o seu funcionamento, quais são as áreas que são afetadas em cada tipo de transtorno, como é que ele funciona de uma forma integrada junto com a psicofarmacologia, junto com as terapias. Então é o momento de estudar o cérebro e a genética. E quantas coisas ainda não tem pela frente para a gente descobrir. Os problemas de saúde mental, para vocês terem uma ideia, eles são a segunda maior causa de incapacidade no trabalho. Se a gente pega, por exemplo, todos os problemas juntos, como depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, os problemas de substâncias, os problemas alimentares, estresse, eles juntos fazem com que a gente tenha uma incidência muito grande de absenteísmo. As pessoas acabam não conseguindo trabalhar e seguir a sua vida devido a esses problemas. Claro que os problemas cardiológicos são as principais causas de morte no mundo, mas os problemas de saúde mental são as principais causas de problemas no funcionamento do dia a dia. Uma pesquisa da OMS, Organização Mundial de Saúde, indicou que os principais problemas psiquiátricos é a ansiedade e a depressão. O Brasil lidera a incidência das taxas de ansiedade no mundo e ele é o 5º lugar nas taxas de depressão. Agora você pode me perguntar como é que eu vou saber se de fato eu preciso de ajuda. Isso é importante que você entenda que quando você tem, por exemplo, uma tristeza, você pode ter perdido alguém, ter perdido o emprego, ter alguma situação específica que traga depressão. Isso pode ser temporário, está ligado a algum evento específico. Se uma pessoa tem eventualmente um mês onde ela fique mal, fique ruim e não consiga trabalhar, não consiga levantar, tenha problemas de ânimo, de falta de vontade, problemas com sono, e isso demora a se resolver por mais de um mês, essa pessoa deve sim procurar a ajuda de um profissional de saúde mental. Muitas vezes as pessoas que estão em volta de você vão reconhecer e vão dizer: ele não está bem, estou sentindo que aquela pessoa não está muito legal, ela não está respondendo os meus telefonemas, as minhas mensagens, ela está meio quieta, e aí as pessoas vão notar, os familiares vão notar.
E isso também é um indício importante, que a gente note que isso está afetando os relacionamentos da pessoa. É muito importante que a gente aprenda a respeito dos sinais de alerta. Quais são eles para que a gente possa identificar precocemente quais são os problemas que estão te atrapalhando? Vou falar para vocês uma lista de problemas dos quais vocês não precisam ter todos, mas se tiver alguns desses, é importante ficar alerta. O primeiro deles é problema com o sono. Se você não consegue dormir uma noite inteira, se não consegue começar a dormir, se não consegue manter o sono, ou se acorda muito cedo e tem muita dificuldade para voltar a dormir, está tendo um sono entrecortado e não descansa, acorda no dia seguinte exausto, cansado, isso é um fator importantíssimo que você precisa prestar atenção. Um outro fator importantíssimo são as rápidas mudanças de humor. Claro que a gente tem coisas que às vezes nos deixa tristes ou alegres, mas isso às vezes tem uma intensidade. Se você tem um humor onde você fica muito deprimido e de repente fica muito alegre de uma hora para outra, essas oscilações elas precisam sim ser notadas. A outra coisa fundamental é o afastamento social. A pessoa que vai ficando quieta, vai ficando em casa, não quer saber de nada e vai se afastando das pessoas. Isso é um outro indício importante. Agora, o principal indicador é a perda da funcionalidade. O que quer dizer isso? Você para de funcionar, você não consegue trabalhar, não consegue estudar, não consegue se concentrar e seguir a sua vida normalmente. Outra coisa são os problemas de memória, de concentração, a dificuldade que você pode ter de focar sua atenção em alguma coisa específica e inibir todos os outros distratores. A gente tem muitos distratores hoje, mas a gente precisa conseguir falar, olha, não para as outras coisas do lado e focar em alguma coisa específica para ter começo, meio e fim. Se você não está conseguindo, isso também é um indício importante de procurar ajuda de um profissional de saúde mental. E claro, todos os sintomas depressivos, como apatia, como falta de ânimo, falta de vontade, perda de prazer nas suas atividades. O nervosismo ou ansiedade também é muito importante. Claro que a gente fica ansioso e nervoso com coisas do dia a dia. Agora, um nervosismo constante, onde você percebe que você fica agitado, inquieto, irritado o tempo todo, precisa de ajuda. Um ou dois sintomas desses que eu estou falando, sozinhos, não necessariamente configuram que você tem um problema de saúde mental, mas na verdade configura que você precisa procurar ajuda para fazer uma boa identificação e um bom tratamento. É interessante pensar, porque a gente faz, por exemplo, exames de pressão, as pessoas podem tirar pressão, elas podem fazer exames médicos laboratoriais, e isso é uma coisa comum, rotineira. Agora, por que os problemas de saúde mental não são facilmente identificáveis? E as pessoas acabam falando, isso é besteira, não é nada, não precisa de... Isso é coisa de gente fraca que de repente não consegue lidar com o dia a dia dos problemas. Se fosse eu, conseguiria, mas ele é fraco. Não, isso não é verdade. A gente precisa identificar para poder tratar e ajudar as pessoas da melhor maneira possível. Por exemplo, quando a gente trata um primeiro episódio de depressão, essa pessoa tem o mesmo risco de uma outra que nunca teve nenhum episódio de depressão. Então, tudo que é tratado precocemente, tanto na infância quanto na adolescência, isso prediz um futuro melhor. Se você não trata na infância, não trata na adolescência, a chance é que esses distúrbios vão piorando ou mudando de um para o outro depois na vida adulta. Quais são as causas dos problemas de saúde mental? Nós temos hoje já consciência que questões genéticas são muito importantes, além de questões psicológicas que podem desencadear alguns problemas, principalmente traumas na infância, sentimentos de inadequação, de baixa autoestima,
perda precoce, negligência e muitas questões que estão ligadas à infância. Como é importante a gente identificar com toda a genética e todas as neurociências o início do desenvolvimento dos problemas de saúde mental logo na infância. Por isso, é fundamental que a gente olhe não só para os adultos, mas para as crianças, que já começam a demonstrar alguns sintomas, às vezes, de excesso de atividade, de irritabilidade. A irritabilidade na infância é um sintoma primordial, porque a criança fica irritada em alguns momentos, mas se a criança está irritada o tempo inteiro, é como se fosse um grande guarda-chuva que precisa ser identificado. Por que essa criança está irritada o tempo inteiro? Então, entender o desenvolvimento da infância, o desenvolvimento de o que é esperado para cada fase. Na verdade, uma criança de 2, 3 anos, é esperado que ela possa ter eventualmente alguns momentos de rompantes, porque o cérebro dela ainda não está pronto para ter o controle mental. Mas o que é esperado para cada fase, se não está presente naquela fase, precisa de uma avaliação, sim. A gente tem vários fatores ambientais que também contribuem para o desencadear de problemas de saúde mental. Seriam os famosos estressores. Então a gente tem desde perdas importantes, como por exemplo, perda de filho, perda de familiares, a gente tem perdas de emprego, divórcio, uma vida familiar disfuncional, como eventualmente problemas dentro de casa, um casal que está o tempo inteiro discutindo, brigando, com conflitos. Isso é um fator importantíssimo que pode desencadear um problema numa criança. A saúde mental dos pais é fundamental para que a gente crie um ambiente propício para essa criança se desenvolver. Então, quando a gente fala de problema de saúde mental, a gente fala na importância de identificar isso desde a infância, mas essa criança está dentro de um ambiente e esse ambiente precisa ser cuidado. Os abusos de substâncias também são fundamentais de serem identificados precocemente, porque a gente sabe que quando um jovem começa a usar uma substância muito precocemente, quando o cérebro dele ainda não está completamente desenvolvido, ela vai ter um risco muito maior de desenvolver problemas de saúde mental. Como é que normalmente é feito esse tratamento? Na verdade, depende muito do diagnóstico e de como esses problemas estão atrapalhando a sua vida. Mas, de fato, o melhor resultado é quando a gente tem uma equipe de saúde mental que está tratando. Tanto o psiquiatra quanto o psicólogo. Você pode precisar, eventualmente, de um acompanhante terapêutico. Você pode precisar até da sua família. Sua família é fundamental para que ela vá ajudando a identificar as mudanças, apoiando a pessoa nesse momento difícil. Imagina um jovem com depressão. Às vezes as famílias falam, não, né? Isso daí é uma coisa que eu não quero nem saber dentro da minha casa, isso é coisa de gente fraca. Mas na verdade a família, quando identifica um problema de depressão, ela tratando, ela vai estar prevenindo até a coisa mais grave que pode acontecer, que é a própria morte, suicídio. Suicídio é o maior problema dos transtornos de saúde mental, como a depressão. Então, a identificação precoce, a família olhando e a gente levando essa pessoa para um tratamento, certamente a gente vai estar ajudando essa pessoa, essa família, para evitar um desfecho que poderia ser fatal. Eu sou a Maria Alice Fontes, eu sou psicóloga, doutora em saúde mental e diretora da Clínica Plenamente. Na Plenamente, a gente tem o propósito de promover saúde mental, fazendo com que as pessoas atinjam o seu melhor potencial e a sua melhor qualidade de vida. A gente tem uma equipe de profissionais para tratar e espera que possa ajudar, se você precisar, em algum momento da sua vida.